Tá? Criação na máquina. Dê uma olhada aqui. Tá, então vocês criaram, né, a VM. Eu vou colocar um nome aqui padrão. Isso aqui eu acho que todo mundo sem problema, né? O CentOS, diferente do Ubuntu, o Ubuntu é um Debian, né? Ele vem da família do Debian. O CentOS já não é da mesma família, ele vem do Red Hat. Nesse caso foi 32 bits, porque a ISO que eu dei para vocês é 32. Ok? Então a memória, quanto foi? 256, beleza? Negócio o esquema do disco virtual, qual que vocês usaram? Vocês sabem por que tem outros ali? Isso. A gente tem hoje alguns aplicativos de máquinas virtuais além do Dropbox, desculpe, do VirtualBox. O mais comum que vocês vão encontrar é o VMware. Já ouviram falar do VMware? O VMware faz a mesma coisa que o VirtualBox, certo? Só que o VMware ele é um pouco mais avançado em termos de questões profissionais, tá? O VMware ele tem VMware Workstation, que seria para grandes servidores. Ele tem o VMware lá que trabalha com clusters. Clusters é um agrupado de computadores que vocês podem trabalhar em multiprocessamento. E tem o standalone, que seria esse que a gente está fazendo aí, que é só um PC. Tá? E o VirtualBox hoje ele trabalha muito ainda standalone. E esses discos aqui é para vocês poderem manter, por exemplo, a compatibilidade com outros aplicativos. Eu posso pegar um disco rígido que eu criei no VirtualBox e levar lá para o VMware. E usar a mesma máquina que eu já criei. Entendeu? Por isso que vocês têm outros formatos aí. Então eu particularmente uso muito o VMDK como formato de disco. Tá? Outra coisa, aqui ó, dinamicamente alocado ou fixo. Qual é a diferença disso? Dinamicamente, quanto mais usar, pode exceder que ele vai expandir. Vai expandir? Mais ou menos. Sim, perfeito. O que acontece? Se eu pegar um disco de 100 GB, criei 100 GB, a máquina virtual rouba 100 GB da máquina de vocês. E esses 100 GB não podem ser usados. Usando o tamanho fixo. Dinamicamente alocado, eu disse que eu queria 100 GB, mas se eu não estou usando ainda os 100, ele deixa usar o resto. Isso pode dar um problema caso vocês lá algum dia tinham 100 GB e em algum momento não tem mais 100 GB e resolveram usar. Tá? Aí vai dar problema. Mas isso é quando der problema, vocês vão ver. Tá? Aqui tranquilo, quanto de disco vocês usaram? 10? Perfeito. Eu botei que era 10? Sim, tem que botar GPS, senão não funciona direito. O HD 10 MB, 10 bytes. É, né? Antigamente tinha, né? Tá, outra coisa. Aqui, gente, essa partezinha aqui, ó, localização e tamanho do arquivo, isso que é legal, tá? Vocês olharem, principalmente quando vocês fazem em casa. Olha aqui, por exemplo, eu guardo no D e já tenho um diretório para isso. Já é personalizado, não é mais aquele diretório padrão lá do VirtualBox. No caso do Windows, ele vai botar lá em Documents, em Settings, o nome do usuário, não sei o que é. Aquilo ali é ruim, porque se tu formatar o computador, tu perde. Então o legal é o quê? Quando tu tem uma máquina já que tu usa um bom tempo, tu já dá uma personalizada nisso. Então as minhas ficam no D. Eu tenho essas VMs salvas caso tenha um problema no meu HD aqui. Tá? No HD não, na partição. Joia? Que mais? Aquilo que eu falei para vocês, né? Sem a ISO a máquina não funciona, né? Para ter questões de instalação. Então, vou ter que pegar ela lá. O cara não sabia nem como você estava fazendo o negócio. Isso aí dá um sapo prestando atenção. Ele só matou me ajuda aqui, vou matar me ajuda aqui. Tá aqui, foi, cara. O seu professor tá ensinando. Outra coisa que o pessoal costuma errar muito, tá? Que é assim, ó, o pessoal vem aqui e bota auto partition, porque é automático. Errado. Aqui, se vocês botarem auto partition, vocês não enxergam o que está acontecendo. Então tem que ir em disk druid para ver o que vocês querem fazer. Aqui também apavora um pouco, né? Porque ele pergunta, né? Se vocês querem apagar todos os dados. Sim, porque não tem dados, então não interessa. Pode apagar porque não tem nada. Isso aí. E aqui a gente tem as partições, né? Então isso aqui vocês aprenderam, não aprenderam? Se eu ligar uma máquina no Linux, se tiver 3 HDs, como é que vão ficar lá os discos? Não. SDA, SDB
SDC. O que é SDA1? Ah, o 1 e o 2 é particionamento, né? Particionamentos. Exatamente. É que a gente não usa outros, né? É, Os particionamentos. E por que são S's? Porque essa Porque é SATA. Se fosse um HD, por exemplo, IDE, seria... Desenvolvimento, né? Então tá. Então, ó, o que eu tenho que fazer aqui? Ele está nos dizendo, ó, tu tem um disco aí, barra dev, barra SDA. Por que é barra dev? Dev vem de device, dispositivo, certo? Então ele está me dizendo o espaço livre e o tamanho que eu tenho. Então eu vou criar uma nova partição. Se vocês não sabem ainda quanto de disco vocês querem usar, comecem pela partição de swap. Vocês lembram o que é uma partição de swap? É o que usa para fazer a memória virtual, na verdade, né? Então o que eu faço? Eu posso começar pela swap, porque eu sei o tamanho, não é isso? Então eu falei ali no roteiro que eu queria uma swap de quanto? 500. Então, Eu passei errado pra todo mundo, mas eu não sei. É que tipo, vou fazer x3, bota os 9.500. se a swap não inicializar sistema, e é o caso, não precisa marcar como primária, tá? Que eu acho que dá 9.735, Vocês só vão marcar isso aqui, ó, quando vocês querem que a partição inicialize algum sistema. Não é o caso, né? Swap não vai inicializar um sistema. Então não precisa. Beleza, uma partição ok. Ele já me dá lá, ó, o espaço que eu tenho restante. ou por 1 byte de dívidas. Viu só? O que eu faço? Crio mais uma, né? Ponto de montagem. O que é ponto de montagem? É o montagem. É a partir do diretório tal que vai ser pra frente. Botou barra, você barra. eu coloquei barra também. Perfeito. Colocar barra home, barra. Todo o Linux, gente, todo o Linux ele tem que ter pelo menos o barra. Pelo menos. Certo? Porque a estrutura dele é montada a partir do barra. Se eu não fizer isso, eu vou ter alguns problemas depois. Então, pelo menos o barra vocês têm que colocar. O barra é no 2 pontos, tá? Na tecla de 2 pontos. Quem não achou no teclado aí, Eu fiz no teclado médio. Aqui, ó. Aqui, ó. também. Então tá. O formato que foi solicitado é Ext3. E se eu quero o resto do tamanho, eu marco ali, ó, fill all available Como é que marca isso? space. Bota o... Não, mas ele já preencheu. Apareceu viu o Max. Marca como primária e Eu não coloquei, apareceu a seta. Não faz. segue o baile. É que eu liberei o mouse. E por último, finaliza, né? Que mais? Né, finaliza aquela parte, né? Dá o que? Que mais? O que é isso aqui? Groove. Quem é o Groove? Gerenciador de inicialização do Linux. É necessário? Se for só um sistema, não. Tá? Se for mais de um sistema, é necessário. Não, mas não tem problema. Não tem problema se usar ele. Aqui seria a configuração do Groove, não é necessário alterar. Groove Password. Se vocês não colocam password, eu posso alterar a senha de root de vocês quando vocês não têm senha no Groove. Tá? Então é interessante, para manter a segurança, se vocês têm um servidor, A minha segurança está muito boa. colocar uma senha no Groove. Tá? Eu não vou pôr aqui porque a gente vai testar essa funcionalidade. Essa parte é só o nome da inicialização lá, porque o que vai acontecer? Como a gente instalou o Groove, ele vai listar para mim os sistemas que eu posso iniciar. Certo? Então, é legal vocês editarem isso aqui e colocarem um nome. Por exemplo, CentOS André. Certo? Ou CentOS, o nome que vocês quiserem. Depois, o que ele está me dizendo aqui? Aonde que eu vou instalar o bootloader? Quem é o bootloader? É o que vai iniciar o... É o responsável por dar o arranque no sistema, né? Tanto faz, tá? Geralmente vai deixar na MBR mesmo. Aqui, outra parte, de rede, ó. Quem é Network Device? De rede, exatamente. É o dispositivo pelo qual vocês vão se comunicar na rede, certo? O que é ETH0? ETH vem da palavra Ethernet. Ethernet. E a ideia é que seja uma placa, certo? Física, uma placa de rede. Cabeada. Quando é Ethernet é cabeada. Quando não é cabeada é o quê? E como é que fica no Linux? WLAN. Perfeito. Que é o wireless. E em tudo, no Windows também acho que No Windows, aparentemente não. Tu tem que entrar lá nas propriedades para ver. No Windows fica a conexão local. Tá? Que mais? O que é DHCP? Vocês vão aprender, então não vou explicar agora. Tá? Resumindo, se eu quisesse
configurar um IP na máquina, eu poderia fazer por aqui. Senão, eu posso usar o IP que a rede distribui. Nesse caso, ele vai usar o IP que a rede distribui. Tá? Aqui também faz parte dessa ideia. Vou usar tudo que é distribuído via rede. Firewall. Todo mundo passa reto daqui. Para a gente testar as suas aplicações, é melhor que não tenha firewall. Quem deixou com firewall pode tirar depois. Como eu tirei o firewall, ele fica me avisando. Ó, cuidado, não tem firewall. Ok, eu não quero mesmo. Então, segue o baile. Esse aqui é um dispositivo de segurança que também pode deixar padrão. Para nós não vem muito ao caso. Horário. Barbada, né? Tem São Paulo aqui, não tem? Coloca Azerbaijão. Não. Opa, passou, né? Isso é a língua do... Quanta pena aí já. Verdadeiro. Não dá. É a América. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Aqui é o que vocês deveriam ter olhado, né? Porque olha o que ele está dizendo lá em cima. Qual é o usuário que eu estou configurando? É que em português tá na pegadinha malandro. Por isso que o português é ruim. O que dizia lá? O administrador. Senha de administrador. Root password. Senha do root. Tem uma falha aí. Não pode colocar arroba. Não pode colocar arroba? Bom, pode sim. Pode sim. Agora eu me lembrei que pode. Por quê? Porque a senha padrão é... Qual é a nossa senha padrão? IFSC 2014 é arroba. Essa é a nossa senha padrão. Claro que era para saber. Porque é padrão. Padrão é para todo mundo usar. Então é IFSC 2014 é arroba. Sabia que eu consegui começar a sua rua, né? Aqui, ó, e se vocês quiserem customizar os softwares que vem na máquina, tá? Pode customizar? Pode. Por quê? Porque é modo texto. Então vocês podem escolher várias coisas. Eu pensei em fazer isso só pra passar na frente dos outros. Então, ó, só pra gente ver, ó, o que é que vem na máquina já, ó. Internet baseada em modo texto. Literalmente, modo texto. Ele acessa a internet em modo texto. Web server. Nós vamos usar. A gente vai usar, tá? Servidor de e-mail. Servidor de arquivos. A gente vai usar. DNS. Sabe o que é DNS? Vamos aprender. FTP. Sabe o que é FTP? Vamos aprender. MySQL ou PostgreSQL a gente vai usar no outro semestre. Administration Tools mantém e Printing Support não precisa. Tá aí o... Esqueci o nome do bagulho. Ali ele está dizendo... Agora eu vou... Pode. Pessoal, olha aqui, ó. Depois que vocês logam na máquina, perfeito? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Bom, aquela ideia lá do cat era isso aqui então, né? Barra, boot, install. Lembrando, tá, gente, que quando vocês estão usando nomes de arquivos, tá pequenininho lá, mas dá pra ver, né? Guris, aqui, ó. Se vocês têm a ideia do tab, né? Então, usa tabzinho que ele ajuda vocês a ver o conteúdo dos diretórios. Então, usando o pipe também, mesma ideia. Todo mundo conseguiu usar? Então, ok. Sempre que aparecer na saída eu digo aqui, esses dois pontinhos, vocês saem do que vocês estão fazendo usando que. Tá? A teclinha aqui, ele sai fora. Joia? Outra coisa, limpar a tela. Ctrl L. Boa, é um atalho. Eu não sabia dessa, só uso clear. Bom, vamos lá. O que mais? Conectividade é outra coisa muito comum de ver. Tem rede ou não tem rede nesse computador? Não sei. Como é que eu faço isso? Como? Inf? 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 Infoconfig. É por aí? Tomara que seja. Não. Tamo aí não. Fui até ver se era isso. Não. LSPCI. Não. Olha o que o comando faz. LS, ó, eu posso... Vai dar todos os dispositivos PCI. Isso. Posso até traduzir. List, LS vem de list, né? E PCI vem de dispositivos PCI. Então, na Tem que verdade... ser separadinho, tio. Ah, não. Não, cara, vai ser tipo um manual. O meu abri tipo um manual. Eu te... If, config. IF, config. Ah, Tá? Ô, Thiago, Vai lá, faz aí no de vocês. Rapidinho. eu também não. Acho que professor, sei lá.
Repetindo, quem é o ETH0? É o internet. Ethernet. Significa que é o quê? É a placa de rede. Se tiver mais de uma placa, ficaria como? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 0, Por que a pessoa quer uma placa de mais uma placa de rede? porque tu pode querer rotear uma rede para outra. Tu pode estar em duas redes diferentes. Por exemplo, imagina que a tua máquina vai ser um servidor de internet. Como é que funciona? A gente vai fazer isso aqui. Todo mundo vai usar a tua máquina como gateway. Tua máquina faz a conexão da gente com a internet. Todo mundo passa pela tua. É o que geralmente um firewall acaba fazendo. Certo? É o que a gente vai fazer aqui também. Tá? E aquela outra ali, ó, LO, quem é aquela ali? Isso aqui se chama interface de loopback. O que é loopback? Ela volta para ela mesma. É um endereço que ela vai para ela mesma. Ou seja, olha aqui, ó, isso aqui é um IP local. Quando vocês desenvolverem páginas comigo, o outro semestre, a gente vai usar esse endereço aqui para acessar o nosso próprio servidor, que é o 127.0.0.1. Eu já usei várias vezes esse IP aí para criação de servidor de jogo. Isso. Ou localhost. Pode usar um ou outro. É qualquer um dos dois. Hamashi é vida. Hamashi? Hamashi é vida. Mas o Hamashi é uma VPN. Professor, quando eles... Hamashi, nossa. Ah, não, é um jogo também, né? Não sei se mais ou menos mesmo, mas por exemplo, o Rosalvo, você já saiu, não sei como, e uma fazendo comigo, ele escreve info, config separado, aí dá um erro, e não sai que config muda separado. pra background, não dá nada, tem que ter Ctrl Eu Z. crio um vortex. Dá um Ctrl C. Ctrl C. Tá? Quando vocês estão numa tela que vocês não sabem o que está acontecendo, tentem Ctrl C. Ou Q ou Ctrl C. Que nem quando trava. Isso. Bom, então quer dizer o seguinte, ó, o que essa tela nos diz? Essa tela nos diz que existe uma placa e ela recebeu um IP. Ó, atualmente o meu IP aqui está assim, ó, 10.0.2.15. Igual o meu. Exatamente. Bah, mas e aí? Pô, mesmo IP? Todo mundo tá com o mesmo? E aí? Pô, que isso? Tá todo mundo com o mesmo IP? Que história é essa? É pelo seguinte, não. Vamos entender por quê. Essa faixa de IP aí, ela é dada pelo VirtualBox. Vamos descobrir por que agora. Pelo seguinte, eu vou desligar minha máquina, vocês não precisam desligar de vocês. Se vocês forem nas propriedades da máquina, vocês vão ver que aqui, ó, onde vocês têm aqui, ó, conectado a NAT. O que é NAT? NAT não é um apelido de uma guria, nem nome de ninguém. Nath, nem sei quantos Nath é namorada da Jaciara. Tá? NAT é uma sigla, tá? Network Address Translation, se não me engano. Que significa o seguinte: eu tenho duas redes diferentes, é possível fazer a conexão de uma com a outra. Isso é NAT. Então, esse alguém aí faz a ligação dessa rede com a externa. Então, quando vocês têm um serviço de NAT sendo executado, vocês conseguem sair da rede que vocês estão para outra. Essa é a ideia. Quem é que faz isso aqui? O VirtualBox. Então, ele isola vocês numa rede, dá IP para todas as VMs de vocês e faz com que elas acessem a internet. Então, voltando. Se eu não quero usar NAT, digamos, eu preciso que a minha máquina tenha, a máquina virtual, tenha um IP da minha rede hoje, daqui. O que eu faço? Configuro essa tela aqui em aqui, bridge. Quando vocês usam em modo bridge, o que vai acontecer? A VM vai se conectar à placa de rede da máquina de vocês, atualmente ativa, né? Ou wireless ou Ethernet, e vai tentar receber um IP da rede externa. Vai tentar. Isso não é garantia que ela vai conseguir. Mas é quase como se a máquina virtual fosse um computador real na rede. E ela vai ser vista como um computador real. Quando a gente montar uma prática aqui, vocês vão ver que isso vai acontecer. Nós vamos montar a nossa rede, nós vamos ter um DHCP aqui funcionando e todo mundo vai receber IP da rede que a gente vai criar. Joia? Isso vai ficar para os próximos capítulos. Certo? Então aqui, o que mais? Qual é o teste de conectividade que vocês podem fazer aí? Quero ver se a minha VM se conecta ou não com a internet. Comando ping. Vocês podem fazer isso aí. Então, comando ping. O que acontece? Se eu souber algum endereço de cabeça, tá? O ping, teoricamente, deveria permitir fazer isso aqui. Tá? Sei lá, google.com. Teoricamente, ele poderia permitir isso. Só que existem alguns problemas de fazer isso. Então, ó, no meu caso, eu dei o ping aqui agora e não vai rolar. Tá certo? É esperado.
Por mim, né? Por vocês ainda não. Ó, e o que ele está me dizendo ali, ó? Unknown host. Host desconhecido. Entendam host como algum dispositivo que está conectado na rede. Tá? O que é host? Pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser uma impressora, pode ser um computador, certo? Pode ser um armário que tem a rede, pode ser uma máquina de lavar, geladeira, por aí, certo? Qualquer dispositivo é um host. Precisar, tipo, conecta musiquinha. Não, cara, tu sincroniza teu celular com a máquina de lavar. Quando tu vai pronto, vai dar um apito. Já era. Do jeito que tá aí, vocês podem pingar para um IP externo, que aí ele vai funcionar. Exceto se a máquina não tem conectividade com a internet. Tentem pingar para esse IP aqui e vejam se vocês têm conectividade externa aí. Certo? Tá? Então isso aqui, ó, é a resposta. É a resposta do ping que eu estou tendo, certo? A única coisa que para nós, por enquanto, é interessante seria isso aqui, ó. É o tempo de resposta. Isso. O que acontece, gente? Olha aqui. Para que serve o ping? Vocês podem testar duas coisas. Primeiro, se realmente tem internet. E segundo, se a outra ponta está ligada. Como assim? Se eu souber o IP da máquina de algum de vocês, eu posso dar um ping para ela para ver se ela responde. Se ela responder, quer dizer que ela está ligada. Entendeu? Isso é muito usado por alguns aplicativos de monitoramento para ver se os computadores estão ligados ou não. É bastante usado isso. Para sair do ping, Ctrl C. Façam aí. Ctrl C. Bom, o que mais? Quando vocês mudam o IP da máquina ou mudam a forma de receber ele, tem uma maneira de vocês renovarem o IP. Tá? Isso a gente vai fazer também. O comando, só vou ensinar o comando agora. O comando se chama dhclient. Esse comando aqui. Coloca o comando aí, dhclient, espaço, e a interface que vocês vão mudar o IP. Tá? Isso aqui, na verdade, é uma solicitação nova de IP. Qual é a interface? Vamos pensar o seguinte, entenda a interface como? Que placa tu tem? Quais placas tu tem? Então, digamos, pô, só tem a ETH0. Então, coloca ela aí. Então, como é que fica? dhclient, espaço, ETH0. Isso aí. Isso. Ah, já foi executado esse comando em algum momento. Talvez por a própria máquina. O que vocês têm que enxergar como sair? Estou ficando sem voz. Tá, assim ó, depois disso aí tudo, o que resta aí para finalizar essa partezinha? É da 10 horas? É da 10 horas. Melhorou, melhorou. Bom, quando vocês criam, gente, quando vocês criam as máquinas, é muito comum vocês não quererem perder elas, certo? Pô, instalar tudo de novo é brabo, né? Chegar aqui todo dia, aí foi lá algum colega de sacanagem apagou, isso é comum acontecer. Então o que é legal? É ter uma maneira de exportar essa máquina para eu poder usar ela depois. O VirtualBox faz isso. Tá? Como é que vocês fazem? Clica na máquina que vocês têm, vai em arquivo, exportar appliance. Tá? Arquivo, exportar appliance. Seleciona qual é a VM que vocês querem pegar. Tá? Dá um próximo ali. Desculpa, no meu, a minha acho que ela está executando. Tem uma que ela não vai deixar aqui então. Para vocês poderem exportar, a máquina não pode estar em execução, tá? Então a gente vai ter que desligar elas. Liga ela de novo. Deixa eu só eu vou desligar minha máquina aqui só para a gente poder fazer, tá? Oi? Isso aqui é bom para te não perder. Então olha aqui, ó, de novo. Arquivo, exportar appliance, escolhe a máquina, detalhe, ela não pode estar ligada. No do Linux não tem? Então aqui, gente, CentOS, né, a 2, que é a que eu fiz com vocês. Depois ele pergunta assim, ó, onde é que eu vou salvar, tá, o nome, na verdade, que eu vou salvar essa VM aí. Geralmente deixa o nome que tu criou ela, né, para não perder depois, e o lugar. Então ali naquela flechinha lá eu escolho o lugar, vou botar na área de trabalho. Tá? Sei lá, VM, IPSC,
Turma B. Tá? Turma B. Tá? O formato não precisa alterar. Dá um próximo aí. Isso aqui são tudo informações que vocês poderiam colocar, tá? Aqui, ó, nessa última parte aí. O nomezinho, produto, URL. Acharam aí vocês ali? Acharam? Por último, exportar e começa a fazer. Aí sim, ó, já apareceu. Olha lá, ó, fazendo. Bonitinho. O que vai acontecer? Ele vai juntar isso aí tudo num pacote, pacotão, e vocês vão poder importar isso depois. Tá? Então, resumindo, tá? Então agora ele vai terminar essa exportação e aí eu posso importar de novo. Indo de novo em arquivo, importar appliance. Certo? Salva ou põe na tua pendrive, põe num lugar onde tu possa transportar isso aí, né? Tá, que mais? Para registro aqui, ó. Tá. O que vocês vão fazer para a próxima aula? Tá? Vocês viram que o roteiro tem mais coisa ali, não viram? Não dá pra entrar. Tem o riff config lá. Tem mais coisa. Deixa eu recuperar aqui para vocês.